bem, estamos de volta com os donos da bola, final de semana chegando, carnaval, feriadão. Você vai ficar em São José dos Campos ou se você quer acompanhar uma bela mostra, aproveite, porque o Vale Sul Shopping recebe a exposição Espelho da Arte, a atriz e seu tempo, com a trajetória de Regina Duarte, sim, e seus 50 anos de carreira. O evento traça uma linha do tempo, conduzindo os visitantes por ambientes que estabelecem a relação dos principais trabalhos da atriz com fatos históricos do Brasil e do mundo desde 1961. É muita história boa para contar, hein? Ó, a mostra conta com fotos, vídeos, objetos, réplicas e originais de figurinos, capas e matérias de jornais e revistas, retratando o trabalho de Regina Duarte, muito querida pelo Brasil todo, né? O Vale Sul Shopping é o primeiro centro de compras do nosso Vale do Paraíba a receber essa exposição, que já atraiu mais de 500 mil pessoas pelo Brasil desde 2012. A exposição Espelho da Arte, a atriz e seu tempo, tem entrada gratuita, entrada franca, e fica até o dia 29 de fevereiro no Vale Sul Shopping. Vale a pena aproveitar. Uma bela dica aí para o seu final de semana, para o seu carnaval, tá bom? Vamos falar de vôlei agora, Superliga, porque o Taubaté não tomou conhecimento ontem do Campinas, fora de casa, venceu por 3-0. A partida foi realizada ontem à noite no ginásio do Taquaral. O Lucarelli e Lipe comandaram a vitória dos taubatianos. E com esse resultado, o Taubaté continua na briga pela liderança da competição junto com o Sada Cruzeiro. O time volta à quadra agora somente no próximo sábado, após o Carnaval, contra o SESI. Antônio, vamos falar do Taubaté primeiro. Seria um jogo difícil, 3-0, foi muito bom, né? O Taubaté foi no Campeonato Paulista, né? Foi o ano passado, que ele tinha perdido em casa, daí foi lá e ganhou 4 sets que ele precisava ganhar. Então o Campinas já está acostumado a... Amargou mais uma derrota aí, né? Do Taubaté. Grande vitória, 3-0, incontestável, uma belíssima partida do Taubaté, que agora, Andressa, ficou numa situação mais prática para brigar pelo primeiro lugar, exatamente porque o Cruzeiro ontem, de maneira surpreendente, perdeu em casa do Montes Claros. 3-1. Foi um resultado inesperado, não sei se jogou sem titulares e tal. E agora a vantagem do Cruzeiro sobre o Taubaté é de 1 ponto. O Cruzeiro tem 38, Taubaté 37. E o jogo do segundo turno será em Taubaté. Então, se o Taubaté continuar com essa diferença, ele pode, né, no jogo que aí torna-se um jogo decisivo para garantir o primeiro lugar, que dá vantagens nas próximas fases. O Taubaté tem agora o Cruzeiro já ali, né, na possibilidade, na vista também pertinho, para buscar esse resultado e essa possibilidade realmente ela existe. A vitória de ontem foi sensacional. Eu imaginava um jogo mais difícil. Sim, foi 3-0, foi muito bom. O time joga bem, né? Ele transforma um jogo difícil num jogo mais fácil. Tá certo. Aqui no nosso Facebook, um abraço para você, Lourdes Orbetelli Vioto Toshi. Bom dia, amigos. Ontem foi demais. Eu estava lá e o Taubaté arrasou. Viva Vôlei foi para o Sanches, merecido, jogou muito. Unidos pelo Vôlei Taubaté, sempre juntos. Participação dela aqui, que ama o Taubaté Vôlei. Vamos falar do São José, Antônio Carmo, porque o São José enfrentou ontem o SESI em São Paulo e o jogo foi decidido no tie-break, jogo difícil. Os donos da casa venceram por 3-2. Os joseenses, Antônio Carmo, começaram vencendo o jogo, deixaram empatar, venceram o terceiro set, depois foi por tie-break. Perder assim fica muito difícil, cara. E no quarto set, o time estava ganhando por 6 ou 7 pontos. Aí deixou virar. O SESI é um time bom. Mas eu vejo assim, André, sabe, às vezes é na derrota que você vê um produto melhor, que você vê uma melhoria no time, e muitas vezes a vitória encobre os erros do time. Então, o time do São José, nesses jogos agora, comandado pelo Renato, ele teve uma melhora, porque ele perdeu um jogo por 3-2 no Sul, ganhou outro jogo, que era difícil, e agora perdeu para o SESI por 3-2, né? Ali, pau a pau, ganhou um pontinho, ali, né? Abriu vantagem, está vendo a classificação, olha, o Cruzeiro 39, Taubaté 38, falei 38, 37, 39, 38, e o São José mantém-se em 8º lugar com 20. Abriu vantagem para o 9º colocado de 3 pontos. Então, mesmo quando você perde por 3-2, você leva um pontinho, isso ajuda, né? Menos, né? Perde, mas arranca um pontinho. Então, o time, a impressão que dá é que evoluiu. O Lorena jogou ontem desde o começo, já voltando de contusão. Vai dar ao time uma força maior para buscar aí uma situação melhor em termos de classificação. Foi um momento difícil agora, muitos jogos fora de casa, ainda tem o Campinas fora de casa, tem o Cruzeiro em casa, tem o Taubaté em casa, tem jogos muito difíceis.
difíceis pela frente ainda, mas eu acho que essa 8ª posição que chegou a ser bem ameaçada, ela começa a voltar para as mãos do time josense. E o Emerson Camilo de Souza aqui no nosso Facebook falando que o São José jogou muito, abriu 16-10 no quarto set, como você disse, Antônio Carmo, teve o jogo na mão e vacilou, infelizmente, mas dos males o menor. Com os resultados da rodada, o time se distanciou ainda mais dos times do Sul e segue entre outros melhores que vão para os playoffs. Aqui ele praticamente sendo o nosso comentarista aqui também, né, Carmo? A diferença que tem do pessoal que nos acompanha conosco é que a gente tem a câmera, o microfone, eles não têm, mas sabem muitas vezes mais do que a gente. Paulo Souza está dizendo, perguntando qual time você torce, eu sou palmeirense. Faz anos que eu sofro com o nosso Verdão. E a Andressa é flamenguista. Faz anos que eu sofro com o Flamengo. Continuando falando de vôlei, vamos falar do Sul-Americano masculino, que acontece entre esses dias agora, nesse mês de fevereiro, entre os dias 7 e 21. Mantido, né, em Taubaté? Em Taubaté foi mantido mesmo. Acabou aí essa... Surgiu aquele noticiário lá do pessoal da Argentina, dando conta e vai ser mesmo em Taubaté. O torneio vai reunir 8 equipes e, além dos taubatianos, o Cruzeiro também vai representar o Brasil. Os dois times que estão no grupo B, ao lado do Boêmios, do Uruguai, e San Martín, da Bolívia. Já no grupo A, Antônio Carmo, estão os dois clubes da Argentina, um do Chile e o outro do Peru. E os dois primeiros colocados de cada chave avançam à semifinal. Os horários e duelos ainda não foram definidos, a gente vai divulgar aqui. Foi muito bom que Cruzeiro e Taubaté ficassem no mesmo grupo, André. E aí é uma estratégia de marketing, de logística da própria confederação, pelo seguinte, os dois estando no mesmo grupo, eles não se enfrentam na semifinal. Vamos levar em conta que os dois vão se classificar. O Boêmios deve ser treinado pelo Cláudio Nicolini. Pelo jeito do time. Curtindo o carnaval já. Deve ser o técnico do time. E aí, os dois times devem se classificar, não cruzam na semifinal. E aí podemos ter uma final entre Taubaté e Cruzeiro, a única coisa que pode acontecer é, de repente, os dois ficarem de fora também. Mas não dá pra acreditar. Mas, pelo amor de Jesus, né? Não vai, o Josafá Goulart está aqui no Facebook perguntando se o Taubaté tem chance de ser campeão do Sul-Americano, cara. O Taubaté está apostando tudo nisso, o Josafá. Ele já deixou a Copa do Brasil de lado aí, apostando tudo, joga em casa, vai ter que ter o apoio da torcida, ginásio lotado. Já falou que vai ser prioridade os jogos, né? Jogo perfeitamente possível, sim. E até espera-se essa final Taubaté e Cruzeiro. Dentro de uma normalidade aí, vamos ter esse super jogo aí. Já pensou que bacana? O Carmo costuma acertar, minha boquinha dele é nervosa. Daqui a pouquinho a gente vai falar de futebol, porque nesse final de semana tem rodada pela Série A3 e Série A2 do Campeonato Paulista. A gente vai falar do Taubaté, do São José Esporte Clube, do São José dos Campos Futebol Clube, do Guaratinguetá e muito mais pra você. Até já!